Então esses são os livros que eu li aí no mês de janeiro. O primeiro livro que eu li aí no mês de janeiro foi aqui no Kindle, que foi Caixa de Pássaros. Eu assisti o filme primeiro e aí depois eu decidi ler o livro. Gostei bastante, né? Um thriller, um suspense aí que vem abordar um mundo pós-apocalíptico, onde basta você olhar para você ser infectado. E aí não explica muito bem o que é essa coisa, né, que eles estão vendo aí, mas o que a gente subentende é que a partir do momento que você olha para esse vírus, né, para esse mal aí, você começa a ver, né, o seu principal dor, né, o seu principal sentimento de angústia e de perda, e aí as pessoas começam a matar, né, e a suicidar também. Então no filme aborda muito o fato de que as pessoas começam a suicidar, mas elas também matam, né, outras pessoas aí, no livro aborda muito isso. Eu gostei mais do livro do que do filme, né, sempre, a maioria, é muito difícil eu gostar mais do filme do que do livro. O outro livro, né, o segundo que eu li no mês de janeiro foi O Milagre da Manhã. Já ouvi falar muito bem desse livro, né? Várias pessoas falam bem dele e aí me deu curiosidade em ler também, né? Na época que estava todo mundo falando, eu fiquei meio assim, será que é isso tudo? E na verdade, né, o livro trata muito daquilo que o Segredo mesmo fala, né? O livro Segredo, que é da visualização, que é da meditação, de você ter pensamentos positivos, etc. Mas aí aborda também outras questões, que é o fato de atividade física, enfim. Mas todas essas tarefas você tem que fazer, né? No livro ele diz que você tem que fazer antes das 8 da manhã. Então eu vi muitas pessoas falando que você deveria acordar às 5 da manhã. Mas no livro não aborda, né, que é para ser às 5 da manhã. Ele diz que tem que ser antes das 8. Né? E aí depende do horário que você levanta aí para trabalhar, você vai organizar um período para você fazer aquelas tarefas. Outra coisa que no livro aborda muito, né, que eu não vi pessoas falando, é o fato de você adaptar, né, aquela rotina matinal ao seu dia a dia. Porque tem pessoas que vão, né, precisar de 1 hora, você pode adaptar aquela rotina em meia hora, em 6 minutos, enfim. O importante é que você tenha aquele ritual matinal, né, do jeito que fala ali no livro, meditação, né, visualização, etc. Viver em Paz para Morrer em Paz foi o terceiro livro que eu li aí em janeiro, e esse é um livro do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo brasileiro aí nos tempos atuais. E ele indaga, né, a seguinte questão: se eu não existisse, que falta eu faria? Né? E não é para você fazer essa pergunta no sentido de se eu não vou fazer falta, eu vou morrer. Não, mas é no sentido de o que eu tenho que fazer para realmente ser, né, sei lá, lembrado, ser importante nessa vida, eu não passar por ela simplesmente por passar. Um dos primeiros livros físicos que eu li foi A Princesa Prometida, esse foi o primeiro físico, né, e eu adorei esse livro, só que as resenhas que eu vi falavam que ele tinha muito humor e tal. Eu não vi humor nesse livro, não. Esse daqui é como se fosse um resumo do livro original. O livro original tem mais de 1000, né, páginas, e aí esse autor, ele reduziu aí, né, esse livro, essa história. E é uma história bem interessante. É um romance de época, onde a mocinha aqui, ela é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? Ela se apaixona aí pelo garoto do estábulo, mas ele era pobre, né? Um príncipe se apaixona por ela, enfim, todo um desenvolvimento aí. Tem filme desse livro, dizem que é um filme bem antigo, mas eu, né, creio que eu nunca vi aí não. A minha releitura do mês foi Aprendendo Inteligência. Eu já li esse livro faz tempo. Eu indico esse livro para todo estudante, não importa se você está aí na primeira fase, segunda fase, no ensino médio, ou até mesmo se você está na faculdade ou está estudando para cursinho. Lê esse livro porque ele traz aí técnicas para você estudar, né, com eficiência. Uma delas é você escrever, né, anotar. Deu certo comigo, então, né, vai que você também goste desse método. Recomendo muito, né, a todas as pessoas lerem esse livro.
E aí eu li O Jogador no Kindle. Aqui vem tratar aí a respeito de Delilah. Ela é uma repórter esportiva e ela vai entrevistar um jogador de futebol americano. Só que aí esse jogador, ele faz uma coisa inusitada aí durante essa entrevista que chama bastante a atenção aí dessa jornalista. O livro traz uma história emocionante, tem partes lá que inclusive me emocionou, né? Então é um livro que traz um pouquinho de hot, né? Traz romance, traz histórias emocionantes aí também. Eu adorei, fiquei encantada com esse livro, não conhecia essa autora, então se você não leu ainda O Jogador, eu recomendo que você leia. A Essência do Mal foi outro livro físico que eu li aí no mês de janeiro. No começo eu não estava entendendo muito onde que o autor ia chegar, porque eu achei que esse fosse, né, um suspense aí, algo de terror. Mas na verdade terror eu não vi, né? Eu vi suspense, alguma coisa, né, para você ficar ali em dúvida de quem era e tal, mas, né, terror mesmo, essa coisa de medo não tinha no livro não. Aqui acontece um acidente com um roteirista e a partir desse acidente ele começa a investigar um massacre que ocorreu há muitos anos nessa região. Depois eu li Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida e nesse livro aborda vários nomes aí da história e conta aí o segredo de cada um deles para chegar ao sucesso que eles têm atualmente. TED Talks foi outra leitura aí do mês de janeiro, vocês estão vendo que eu li bastante aí esse mês, né? E aqui, né, o autor ele aborda diversas técnicas para você falar em público, para você, né, ter uma oratória melhor e poder fazer uma palestra aí com as dicas dele, baseado nessas dicas, fazer uma palestra de sucesso. O livro que eu li foi O Poder da Esperança. Eu ganhei esse livro e ele é bem curtinho aí, vem tratar sobre ansiedade, estresse, essas doenças atuais aí. Li também Me Poupe, que é o livro da Natália Arcuri. Ela tem um canal aqui, né, no YouTube que se chama Me Poupe e lá ela traz dicas de finanças, de investimentos e é tudo que ela aborda mesmo ali, né, nos vídeos dela, ela vai colocar aqui nesse livro. É muito bom, eu adorei, porque tem uma abordagem mais aprofundada também, porque não tem, né, no canal, porque às vezes quando você vai ler livros assim, né, de pessoas que têm canais de finanças e tal, é muito do mesmo. E lá não, lá ela aborda outras questões bem interessantes nesse livro. E aí o último livro que eu li foi Mitologia Nórdica. Quando eu fui pegar esse livro para ler, que eu olhei lá na minha listinha que eu faço, né, de os livros que eu já li, eu vi que eu tinha lido 11 livros antes desse, então esse ia ser o 12º livro do mês de janeiro. Eu assustei tanto que eu falei assim, gente, eu li 12 livros no mês de janeiro, mas, né, eu devo dizer que nesse mês eu estava de férias, eu li muita coisa no Kindle também, igual vocês puderam ver, e no Kindle eu sinto que eu leio muito mais rápido, apesar que eu sou apaixonada em livros físicos, né, eu prefiro o físico do que o digital, mas, né, ele ajuda muito, ele facilita muito na rapidez da leitura. E tem vários livros que às vezes eu não quero ter na estante, né, principalmente esses de desenvolvimento pessoal, que foi o caso de TED Talks, né, entre outros aí que vocês viram que eu li, mas, né, igual livros de fantasia, tipo Mitologia Nórdica, esses outros eu gosto de ter o livro físico mesmo. Daí, né, falando a respeito desse livro, eu não conhecia a escrita do autor, mas eu confesso que a partir desse livro eu quero adquirir mais dele. Aqui vem tratar, né, a respeito da mitologia, vem falar de Odin, de Thor, né, de Loki, entre outros aí deuses da mitologia nórdica. Então é isso, deixa aqui nos comentários quais foram os livros ou quantos livros você leu aí no mês de janeiro, eu vou adorar saber aí.